Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento do mês de junho de 2022. Vem comigo. Então vamos lá. Sempre aquele nosso disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional, tá? Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o habitual, tá? Além da importância do que eu tenho para falar para vocês, e tem mais ou menos uns 10 dias que a gente não faz atualização, tá? Conteúdo do vídeo de hoje. A gente vai falar que a gente está num bear market consolidado. A gente está num repiquezinho de alta, especialmente nas bolsas americanas. A gente vai falar se isso vai continuar ou não. Atualizar os juros nos Estados Unidos e no Brasil. Falar um pouquinho sobre a recessão nos Estados Unidos, que está vindo. Renda fixa no Brasil. Comportamento das commodities. O desempenho recente das bolsas americanas. Aos preços atuais, a gente deve aproveitar esses preços ou ainda é uma armadilha? Saldo estrangeiro na B3, dólar no Brasil, situação do Ibovespa. Após perder os 100 mil pontos, será que a gente vai caminhar aos 93? Tá? Então, tanto a Nasdaq como o S&P estão no bear market. Do topo para agora, ambos os índices estão com quedas superiores a 20%. Nasdaq mais de 30%, o S&P mais de 25% e com prazo superior a 6 meses, tá? Então tá aqui, né? O S&P foi o segundo índice americano a entrar no bear market e a gente percebe aqui, ó, que desde o topo, em torno de 4.800, a gente já caiu muito, já está em torno hoje, fechou hoje em torno de 3.700, tá? Bom, vamos comentar sobre o juro nos Estados Unidos. Então, no meio do mês, né, o Fed subiu 0,75%. Agora, a taxa básica nos Estados Unidos está entre 1,5% e 1,75%. Lembrando que essa foi uma das maiores altas nos últimos anos, tá? Nos últimos 20 anos. E aqui no Brasil, a gente passou para 13,25%. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais, tá? Isso tudo tentando frear a inflação, tá? Esse aqui que eu já tinha mostrado para vocês, a inflação de junho ainda não saiu, né? Mas a de maio foi 1% acima do que os especialistas esperavam, e aí ficou 8,6% em 12 meses. Hoje saiu um outro índice de inflação americano, que veio 0,3%, um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando. E a gente sabe que o grande vilão da inflação é o petróleo, né? A gente tem todo aquele problema de oferta e demanda pós-pandemia, tem um aumento das commodities como um todo, né? Mas o petróleo e seus derivados é o grande vilão da inflação no mundo afora. Já mostrei isso para vocês também, que o Larry Williams acredita que nós estamos perto de fazer o pico da inflação, tá? Então, se a gente está perto do pico da inflação, usando ciclos de longo prazo, isso vai fazer com que os juros americanos, num futuro, comecem a ceder, tá? O Larry Williams, inclusive, ele reforçou no mês de junho essa impressão dele. Bom, os juros de 10 anos nos Estados Unidos, esse aqui negociado em Wall Street, né? Ele bateu a 3,50 cerca de 2 semanas atrás, caiu e fechou o mês de junho em 3,01, tá? Então, por que essa queda? Essa queda tem algumas interpretações, mas a interpretação principal é que a gente pode estar diante, muito próximo de uma recessão nos Estados Unidos e o Fed talvez não vá aumentar tanto os juros, tá? O Pedro Cerise, já mostrei para vocês, que ele acredita que esse juro pode chegar a 7% ainda esse ano, tá? Aquilo, né? Vai ter um pouco que o Fed vai ter que ficar na encruzilhada, né? Ele vai aceitar um pouco mais de inflação ou a gente vai caminhar para a recessão, tá? Falar um pouquinho sobre a recessão, tá? Então,
o grande problema da recessão é que ela leva a um bear market de muito longo prazo, tá? O bear market ele pode durar por volta de 6 meses ou durar alguns anos. O grande problema da recessão é que você diminui a atividade econômica, aumenta o desemprego, queda de salário, massa salarial reduzida, menor consumo, menor vendas, menor lucro das empresas e um novo valuation do preço das ações para baixo. Tá? Esse é o grande problema da recessão. Já mostrei para vocês inúmeras vezes que a recessão ela é mais tardia quando o Fed eleva os juros, né? Então tá aqui, né? A gente tem a elevação dos juros quando o Fed atinge o pico de juros e começa a recuar, que vem a recessão, que é aqui em cinza, tá? Então assim, hoje discute-se muito no mercado que vai ter algum grau de recessão, a gente não sabe em que momento vai atingir a economia americana e qual a duração, que ela vai chegar, parece que é um consenso dos analistas, a gente não sabe quando, se ainda esse ano ou ano que vem, e por quanto tempo vai durar essa recessão, e isso é importante porque o bear market pode durar. Uma coisa importante é que, em geral, o mercado ele anda no mínimo 6 meses na frente da economia. Então o mercado está precificando uma recessão vindoura e uma dificuldade no controle inflacionário. Na hora que o mercado passar essa fase mais ruim, começar a prever uma melhora da economia, o preço dos ativos vai subir antes da economia, tá? Então, alguns otimistas, alguns otimistas aqui, outros pessimistas. Já tenho mostrado para vocês, tá? Bom, falar um pouquinho sobre o juro no Brasil, né? O juro está em 13,25, tá? Muito provavelmente a gente vai ter uma alta na próxima reunião do Copom, 0,25 ao meio, mas que a gente está perto do ciclo, o fim do ciclo de alta, não tenho dúvida, tá? E isso é importante, tá? Se nos Estados Unidos a gente está aproximando do pico da inflação, no Brasil a mesma coisa, tá? A gente teve lá em abril 12, em maio 11,73 e agora no IPCA 15 a gente está em torno de 12. Então a gente vai ficar nessa inflação 12, depois ela vai começar a ceder, tá? A gente vai ver que as commodities, pela primeira vez que eu tenho gravado os vídeos, elas cederam de maneira importante. Isso vai ajudar no controle inflacionário, tá? Enquanto isso, a economia brasileira está indo muito bem, né? Porque é a menor taxa de desemprego nos últimos 7 anos, o PIB está surpreendendo positivamente, a arrecadação do governo federal está surpreendendo positivamente. O fato ruim é o processo eleitoral que a gente está se aproximando e esse problema da inflação, que não é um problema no Brasil, é um problema no mundo, tá? Venho mostrando insistentemente aqui para vocês sobre se está na hora da gente investir no Tesouro Direto, nos títulos pré-fixados e vinculados à inflação. Na minha opinião, sim, tá? A gente teve um pico no vídeo que eu mostrei para vocês. Nos últimos dias tentou superar de novo e recuou, tá? Eu acredito que a gente está muito perto do fim do aumento de juros. Se a gente está muito perto do fim, os títulos, quando os juros começam a cair, os preços dos títulos vão subir marcação a mercado. Por isso que eu acredito que a gente está num momento de começar a investir nesses títulos de uma maneira, não tudo de uma vez, mas aos poucos, né? Então eu venho mostrando para vocês, né? Olha lá, no dia 13 de maio, 12,60, 731 o preço desse pré-fixado 2025. Depois caiu um pouco, o preço sobe, né? Voltou a subir, o preço cai. Depois ficou mais ou menos estável. Subiu um pouquinho e agora subiu um pouco mais. Se vocês prestarem atenção, tá? Eu vou mostrar para vocês de novo. Essa oscilação está mexendo muito pouco no preço unitário, porque a gente já atingiu o topo dos juros, tá? Por esse motivo, por essa razão, eu acho que está na hora da gente investir nos títulos do Tesouro Direto. Então aqui, né? A gente está aqui em 13,25. O
que eu acho que vai acontecer? Nós vamos chegar em algum momento, a gente vai fazer esse platô. O que é esse platô? Os juros vamos supor, vai chegar a 13,75. Ele vai ser mantido por algum tempo para depois começar a cair, possivelmente no ano que vem. Não vai acontecer como aqui, ó, tá? Se vocês lembrarem, a presidente, junto com o Banco Central, eles abaixaram os juros de uma maneira errada, né? E acabou favorecendo o aumento da inflação. O ideal é o que foi feito aqui em 2015 e 2016. Subiu os juros, controlou a inflação e depois você começa a ceder os juros, tá? Então, eu acho que em algum momento no futuro, ou no final desse ano, ou mais provavelmente no ano que vem, as taxas vão cair. Lembrando que os juros futuros, eles andam na frente da Selic. Na hora que o mercado perceber que a inflação está controlada, esses juros futuros, que eu tinha mostrado aqui para vocês, vão começar a sair de 13 e vão cair paulatinamente, tá? Isso, eu já estou no mercado há 14, 15 anos, eu já vi alguns ciclos dessa taxa Selic acontecer isso, né? Eu acompanho há mais de 15 anos, então tá aqui, ó. Nesses momentos de inflexão, ó, que a gente tem boas oportunidades no Tesouro Direto. Convido vocês a assistirem essa aula, que ficou muito legal, tá? Essa outra aula sobre fundos de investimento também. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as commodities, bem rapidamente. Então, pela primeira vez, exceto o ouro, que ficou mais ou menos estável, o petróleo recuou, já tinha caído de 123 para 109, isso é muito bom para o controle da inflação. A soja é a maior queda nas últimas 2 semanas, nos últimos 6 meses, né? Essa queda das últimas 2 semanas, e o trigo também. Então isso aqui vai ajudar os países a controlarem a controlar a inflação. Desempenho das bolsas americanas. Eu tinha mostrado no vídeo anterior que a gente tinha perdido o fundo, e aí perdeu o fundo, fez um novo fundo. Repicou. Em análise gráfica, a gente está numa tendência de baixa, então a gente vai topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e o mais provável é a gente fazer no curto prazo um novo topo, tá? Vai chegar um momento, em algum momento, que a gente não sabe quando, que essa tendência de baixa vai acabar. Mas graficamente, o mais provável é que os índices americanos façam novos fundos em julho. Tá? Isso é provável, não dá para a gente ter certeza. A Nasdaq, que está mais fraca, a mesma coisa. Tá? Então, curto prazo, continua a tendência de baixa e o mais provável é que elas façam novos fundos. Tá? E se elas não fizerem o novo fundo, pode ser que essa tendência de baixa está enfraquecendo no curto prazo. Tá? A gente vai ver depois que o Ibovespa seguiu o movimento, está sempre seguindo as bolsas americanas. A gente perdeu 100 mil pontos. Tá? A gente fechou em torno de 98, mês de junho. E provavelmente, se a tendência de baixa continuar, é a gente ir aos 93, coisa que eu vou mostrar em breve. Então, nas bolsas americanas, a gente tem oportunidade ou é uma armadilha? A gente vai ter que esperar mais. Então, vamos lá. Então, eu mostrei já para vocês um estudo do Felipe Miranda, baseado aqui no estudo do Goldman Sachs. Eles acreditam que o S&P ainda pode cair um pouco mais. Tá? Ele fez uma relação entre o preço-lucro e o futuro e os lucros maiores ou menores, e eles chegaram à conclusão que o S&P pode ir de 3.500 a 3.200. Quanto mais baixo, maior a oportunidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês que eu acho, na minha opinião, baseado na opinião de outros e nas minhas análises, eu acho que no patamar que a gente está, que é 3.700, já é interessante. A gente tem que ter seletivo, já é interessante. Aí se cair mais, e pode cair como eu acabei de mostrar, fica mais interessante. Quanto mais perto de 3.000, melhor ainda. Tá? Porque você sai, a média histórica é 15. Nós estamos negociando agora mais ou menos em torno de 17, 16. Então, quanto mais próximo cair, melhor. Tá? E aquilo que eu comentei, né? Toda correção por análise técnica, em geral,
após um topo, o ativo corrige em torno de 50 a 60. 3.200 a 3.500. Aqui os dados estão conflitantes. Isso aqui um PL que eu também tirei de um relatório da Empíricos, né? Aqui da Nasdaq, né? O PL dos últimos 12 meses, numa avaliação de longo prazo, há um mês e meio atrás, mais ou menos, 2 meses atrás, perdão, ela estava a 25, tinha batido 40. Olha tanto que ela estava cara a bolsa. Chegou a 40. Estava a 25, provavelmente agora está em torno de 20 ou menos. Então, a Nasdaq também está ficando interessante. E aquilo, né? Ela já está muito próximo da correção de 60%, graficamente falando. Já o Dow Jones, no pós-pandemia, né? Aqui é o fundo da pandemia, ele subiu menos do que os outros índices, que eram as empresas mais tradicionais. Então, ele recuou menos. Ele está recuando aqui na faixa de 38% a 50%. E ficou aqui em cima do topo, feito no pré-pandemia, que eu acho que é um bom ponto de entrada. Tá? Aqui, o gráfico semanal do Dow Jones. Tá? Aqui, quando eu gravei a última aula. E aqui, a gente subiu e nessa semana a gente está caindo. Né? A semana não está fechada ainda, porque tem a sexta-feira. Tá? A gente está gravando o fechamento do mês. Então acredito que por gráfico pode ser que nessa região a gente faça fundo. A gente não tem o fundo ainda, né? Como eu mostrei para vocês, o mais provável seria o Dow Jones tentar fazer novo fundo. Mas a gente tem que ficar atento que esse fundo pode ser formado a qualquer momento. Tá? Bom, isso aqui eu quis mostrar para vocês de novo que apesar dos índices terem caído 25%, 35%, 20%, algumas ações caíram muito mais. Olha as ações do Facebook. Saíram de 380 para menos da metade disso. Olha a Netflix. Queda saiu aqui de em torno de 700 para menos de 200. Queda superior a 70%. A Amazon voltou ao topo pré-pandemia. Google, como ainda o resultado está bom, ela caiu bem menos. A mesma coisa na Apple e a mesma coisa na Microsoft. Então o que a gente tem que perceber aqui é que os índices caíram. Algumas ações caíram demais. Eu não mostrei aqui, mas teve ações que caíram mais de 90%. Outras que estão com bons resultados caíram, mas caíram menos. Tá? Olha a Nike. A Nike voltou aos preços de pré-pandemia. A Walt Disney, ela teve um bom desempenho no pós-pandemia, só que depois despencou, né? Despencou mais de 50%. Tá? Bom, então, oportunidade ou armadilha? Eu, na minha opinião, a gente já está num bom ponto de entrada nas bolsas americanas. Esse ponto pode ficar melhor ainda, por isso que você deve entrar aos poucos, tá? E aqui, igualzinho o Marinho que colocou, né? No mercado baixista, se você tem dinheiro para comprar, você não precisa ter pressa. Vai comprando aos poucos, vai selecionando os melhores ativos. Nesse vídeo, o Marinho comenta também que o diretor da Gavekal prevê um melhor momento da economia chinesa no segundo semestre de 2022, o que pode favorecer os ativos mundo afora. Várias gestoras no Brasil começaram a elevar posições na Bolsa Americana. Tá? E aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Aqui no livro do Buffett, né, ele fala que ele prefere ser contestador e contra a manada. Né? Está todo mundo vendendo agora, ele é contracíclico. Tá? Então, mais um motivo que eu vejo oportunidade na Bolsa Americana. E talvez, juntando tudo isso, né, eu recebi um relatório particular do Larry Williams, que ele coloca que, pelas análises dele, no dia 17, a gente teve uma sinalização de compra das bolsas americanas. Pelos indicadores que ele usa, geralmente essa indicação de compra ela vai acontecer naquele momento ou entre 2 a 3 semanas para frente. Então já foi no dia 17, nós já passamos praticamente 2 semanas. Então possivelmente, pelo estudo do Larry Williams, a gente deve estar fazendo fundo, ou fez o fundo já, ou está fazendo agora em julho.
tá? Outra coisa interessante que saiu agora recentemente na Infomoney, que o Howard Markets falando, o maior risco do investidor é ficar fora da bolsa, tá? Você tentar acertar o fundo da bolsa, esquece, você não vai acertar, tá? Por isso que a gente tem que fazer compra aos poucos, tá? Então aqui ele comenta, né, que o maior risco é ficar fora, tá? Ele comenta que a bolsa americana não está tão cara e nem tão barata. Isso significa que ela pode cair um pouco mais. E isso ele falou no meados de maio, onde o S&P estava caindo 15, caiu mais 25. E estava certo. Tava barato, não estava tão barato, caiu mais, tá? Mas eu, mais uma vez, eu já começo a ver preços atrativos no S&P. Aí se cair mais, fica mais atrativo ainda, tá? E aqui eu queria convencer vocês, pensando no longo prazo. Se a gente marcar o fundo da Bolsa Americana em 1932, 90 anos depois, a gente teve aqui o pico que aconteceu em janeiro, mais de 80%, 80.000% de ganho. Então, no longo prazo, a gente tem um potencial muito maior de subir do que cair, tá? O Dow Jones caiu 20, pode cair mais 10%? Pode. Mas quanto mais ele cair, mais atrativo fica. O que você não pode é esperar uma fadinha chegar para você e falar assim, ó, hoje fez o fundo e você vai comprar. Isso não vai acontecer, tá? Quando você esperar a economia melhorar, todo mundo estiver pensando positivamente, a bolsa já subiu 50%, 60%, tá? Então pense no longo prazo, aproveite as oportunidades, sem exagero, faça uma boa diversificação. Stock picking, é preciso selecionar as ações, compre aos poucos. Eu já venho falando isso para vocês, tá? E no atual momento, priorize as empresas que já dão lucro no presente, tá? As empresas aonde o crescimento, empresas de crescimento onde o lucro está muito longe, em virtude da alta de juros, essas sofreram e podem sofrer mais, tá? Falei do Bitcoin, falei para vocês que eu não tinha a menor ideia para onde que ia, tá? Eu só estava cortando aqui. Então, na última aula, o Bitcoin estava em torno de 21 mil dólares e agora está em torno, está em torno de 18 mil dólares, tá? É o que eu falo. Eu não entendo muito de criptomoedas, né? Então, se nas bolsas americanas eu vejo que vários ativos estão atrativos, aqui no Bitcoin eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia para onde vai, tá? Meus livros disponíveis na Amazon. Bom, comentar um pouquinho sobre o saldo estrangeiro e o dólar, tá? Abril e maio, os estrangeiros tinham saído da Bolsa Brasileira, né? E no mês de junho, eles voltaram timidamente, tá? Então pode ser que agora em julho a gente tenha um maior aporte dos estrangeiros. E o dólar? Falei que a gente ia testar aqui, a gente testar o 5,22, 5,25 e foi o que aconteceu. A gente está aqui em cima dessa resistência. Se a gente romper, a próxima barreira é só 5,45. Eu particularmente acho que nesse nível de 5,25 o mais provável é um recuo. Só que isso, o dólar é um ativo extremamente difícil de se prever, tá? Aqui eu já mostrei várias vezes para vocês fatores para alta, fatores para queda. Eu acho que os fatores para queda são preponderantes no momento e por isso que eu acho que o dólar nesse patamar de 5,25 é mais venda do que compra, tá? Como é que está o dólar lá fora? Está em torno de 104, que é o maior nível nos últimos 20 anos, tá? No maior nível nos últimos 20 anos. E se a gente romper definitivamente essa barreira aqui, a gente pode buscar o 120, que aconteceu lá em 2000, na crise das .com. Vários analistas acham que num prazo de médio prazo e longo prazo, a tendência do dólar é se enfraquecer. Eu confesso para vocês que graficamente o que eu espero é o dólar index subindo além dos 104. Tá? Já no Brasil, difícil previsão, nesse patamar de 5,25 eu sou mais vendedor. Tá? Quando ele vai caindo, perde o 5 e vai perto do 4,60, eu sou mais comprador. Tá? Agora, nada impede do dólar
continuar subindo, tá? Por esses fatores, especialmente o cenário político e fiscal. Bom, para finalizar, a situação do Ibovespa. Bom, vou comentar sobre a situação no curto prazo. Venho falando para vocês, o comportamento das bolsas americanas vai mostrar o rumo que nós vamos continuar. Se lá fizer novos fundos, a gente vai buscar os 93 mil, tá? A impressão minha é que a bolsa está largada, né? Ninguém quer. Os fundos de ações no Brasil tiveram um desempenho horrível no primeiro semestre. Os fundos de multimercado também. Por quê? As pessoas físicas tiraram dinheiro para colocar na renda fixa. As próprias pessoas físicas que investem diretamente na B3 também tiraram dinheiro. E os estrangeiros, tinha mostrado para vocês, eles estão começando a voltar, mas em abril e maio eles saíram. Então, a bolsa ficou em queda livre, tá? Mas pode ser que nos preços atuais a gente tenha a volta dessas pessoas, tá? Tinha mostrado no vídeo anterior que a gente perdeu 100 mil pontos e isso foi confirmado, né? E graficamente o mais provável seria a gente buscar os 93 mil pontos. Porém, a qualquer momento a gente pode estar fazendo um fundo. Aqui, ó, se a gente segurar nessa faixa de 97, a gente pode estar fazendo um fundo duplo. Eu, particularmente, acho que o mais provável é a gente continuar em queda seguindo as bolsas americanas, tá? Qual que é o problema disso? Isso aqui é um gráfico mensal. Ó, a gente fez uma perna de baixa, a gente fez um topo menor do que esse. Se a gente confirmar essa perda nesse mês aqui de julho, a gente pode ir em quedas além dos 93 mil pontos. Eu, particularmente, do ponto de vista de fundamentos, não acredito nisso. Mas, pelo gráfico mensal, isso é possível, tá? E aqui, ó, peguei do G1 hoje, o desempenho do mês de junho de 2022, de queda de 11,5, foi o pior depois de março de 2020 no Covid. Então foi um desempenho muito ruim, tá? Próximo suporte, 93 mil pontos. Se a gente perder esse 93 mil pontos, a gente tem um vazio no gráfico, que foi o fundo da pandemia em torno de 67, 70 mil pontos, tá? Eu trabalho que a gente pode fazer um fundo agora em 96, 97 mil pontos, mas se o Ibovespa buscar o 93 mil, eu vejo uma grande oportunidade, tá? Aquilo que eu tenho mostrado para vocês, a bolsa americana, ela abriu um gap depois da pandemia em relação à nossa, né? Que ó, 50% de aumento lá, aqui menos 20. A tendência é que esse gap seja fechado. Esse aqui é o ciclo que eu já mostrei para vocês, né? Comparando as big techs, né? E as commodities. Então a tendência agora é que as commodities tenham um desempenho melhor do que as big techs, tá? Então, queria mostrar para vocês que a situação de curto prazo do Ibov ainda continua muito ruim, apesar do PL muito baixo. A gente está, apesar de nominalmente a gente está em 97, 98 mil pontos, maior que o fundo do Covid, em torno de 65, 67, e muito maior que o fundo que a gente fez no janeiro de 2016, se a gente comparar os fundamentos, hoje a bolsa está muito mais barata, tá? Porém, curto prazo muito desafiador. E o que mostra que as bolsas estão baratas, porque várias e várias empresas estão fazendo recompra de ações, tá? Bom, então aproveitem os preços atuais para o longo prazo, especialmente as empresas de valor. Vejo muita oportunidade no mercado, não exagere e diversifique, tá? Vou mostrar para vocês que, olha aqui, a Natura caiu muito e segundo esse analista, o cenário não é bom. Já tinha mostrado para vocês, tá? Ele mostrou aqui, esse mesmo analista, publicaram hoje, isso aqui é um relatório gratuito e público, por isso que eu estou replicando aqui para vocês, que
Essas ações aqui, ó, essas 5 empresas, elas estão com um valor muito abaixo do patrimônio. Chega até até engraçado, né? A Get Ninja, né? Ela tem 290 milhões em caixa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 290 em caixa, tá? E o valor de mercado de 126. Então, um negócio assim, é uma coisa bizarra. E por que está acontecendo isso? O mercado acha que o futuro é desafiador e possivelmente a empresa vai queimar a caixa. Por outro lado, empresas como a Gerdau, né, elas estão trabalhando com múltiplos extremamente atrativos. E a tendência é que a Gerdau continue com um movimento muito bom. Tá? Então é muito importante a gente selecionar bons ativos. Tá? Não é porque está barato que a empresa tenha indicação de compra. Tá? Tirei esses dados aqui do Fundamentei, que eu sou assinante pago lá, né? Olha aqui a Get Ninja, que é uma empresa de tecnologia voltada para serviços. Ela fez o IPO aqui por volta, no ano passado, por volta de R$20, quando o mercado estava muito atrativo, cheio de IPO. Chegou a bater aqui, ó, mais de 25 e agora está a ação a 2,50. Tá? Isso aconteceu com a Melius, com várias e várias outras empresas. Tá? Só que chega num ponto que é isso, né? Ridículo, né? A empresa tem quase 300 milhões em caixa, não tem dívida e o valor de mercado menos da metade. Tá? Então, para finalizar, eu queria mostrar para vocês que o preço de uma ação, ela depende de vários fatores. Tá? Então, a composição de um preço de uma ação, ela depende do cenário macro. Então, se o cenário macro é ruim como agora, a ação vai cair. Ah, como é que está o setor da empresa? Acabei de mostrar, setor de tecnologia tem apanhado muito, especialmente aquelas empresas de crescimento com lucro no futuro. Está apanhando. E, aqui está errado, né? A empresa em si. Tá? Então, isso aqui tudo que forma o valor. Então, acabei de mostrar para vocês, essa empresa de tecnologia está macro ruim, num setor ruim, e a empresa com o futuro também em dificuldade. Por isso que tem apanhado bastante. Tá? A Nord tem feito bons relatórios também sobre isso. Quais empresas que caíram muito, vale a pena ou não. Está tudo disponível no YouTube para vocês. Tá? Eu gravei essa aula, ficou muito legal. Tá muito legal. Uma análise fundamentalista para iniciantes. Tá? Inclusive eu devo gravar no futuro, dando alguns exemplos por sugestão dos nossos usuários. Tá? Que eu devo gravar em breve essa aula aqui, tá? Também vou gravar essa aula que vai ser interessante, né? O pessoal tá em juro alto, eu só vou na renda fixa e esqueço a renda variável. Eu vou mostrar para vocês que é justamente nesses momentos de pico dos juros que são momentos excelentes para a gente investir na renda variável. A gente investir em renda fixa e também em renda variável, tá? E aquilo, né? Priorize o longo prazo, boas ações, fundamentos e tenha paciência. Faça como os americanos há 50 anos atrás. Mantenham as boas ações por muito tempo, que isso vai ter grandes retornos, tá? Hoje eu não vou mostrar o Profit, porque eu mostrei para vocês o desempenho do mês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, aqueles que não estão inscritos. Dê um like, compartilhe com os amigos para a gente ter maior empolgação para novos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.